Olá, minha galerinha, tudo bem com vocês, meus amores? Tia Rejane está bem, graças a Deus. Vamos a mais uma aula, mais uma videoaula. E espero que estejam todos bem e assistindo assim com muita coragem, certo? Porque tia Rejane está ficando triste, porque eu estou sabendo notícias de crianças que não estão querendo fazer muitas tarefas porque dizem que não estão na escola. Então, meus amores, tia Rejane pede só um pouquinho mais de paciência, porque se Deus quiser, tudo isso vai passar logo, logo. E a gente vai poder voltar para nossa escola, né? Mas, por enquanto, tia Rejane pede que vão sendo fortes, vão sendo guerreiros e façam as atividades, né? Com base nas aulas que tia Rejane está fazendo um esforço para estar explicando as tarefinhas e os assuntos direitinho, tá bom? Então, hoje, meus amores, nós temos uma atividade também interdisciplinar, né? Geralmente nossas atividades estão sendo assim, elas estão envolvendo mais de uma disciplina sempre. Então, hoje, a atividade basicamente vai envolver língua portuguesa, matemática, arte e um pouquinho de ciências também, tá bom? Então, vamos seguindo para a gente ver qual será a atividade de hoje. Então, os assuntos que vão envolver essa atividade serão acróstico, né, que é o gênero textual que a gente vai ver em língua portuguesa, em matemática, números ordinais, em arte, vamos ver um pouquinho de arte manual, né, vocês vão fazer uma arte, né, que vai ser uma arte manual, e dentro de ciências, que vai estar envolvido também na questão de arte, vai envolver a questão de reciclagem de material. Então, teremos basicamente esses assuntos aí envolvidos nessas tarefas, tá certo? Então, primeiro passo, na primeira parte da tarefa, nós teremos falando do acróstico. Então, gente, semana passada nós trabalhamos uma sequência didática com o gênero textual poema. E aí, essa semana, a nossa sequência vai ser com base nesse gênero acróstico, que é também um gênero poético, é um tipo de poema, tá certo? Então, acróstico, de acordo com o dicionário, né, da língua portuguesa, né, nós temos aqui acróstico, tá certo, galerinha? A palavrinha acróstico está aqui, aí nós vemos aqui ela separada, ela separa-se em 4 sílabas, tá certo? E aí nós temos aqui o significado, né, dessa palavra. Seria uma composição poética em que as letras iniciais, mediais ou finais de cada verso, em sentido vertical, formam um nome de pessoa ou coisa, tomado como tema. Então, nós iremos ver agora na nossa atividade exemplos, né, dentro da atividade, exemplos de acróstico, tá certo? E aí, tia Rejane pode até colocar depois para vocês também imagens, né, de outros tipos de acrósticos para que vocês possam estar vendo também, certo? Então, basicamente, a definição de acróstico é essa, né? Então, nós podemos ver que é como se fosse um poeminha, né? Onde a gente pega letras, isso pode ser as letras iniciais, mediais ou finais de cada verso, certo? Então, as letras não obrigatoriamente vão ficar no início do verso. Elas podem ficar no meio ou no final, mas a palavra que vai estar na vertical, ou seja, uma letrinha embaixo da outra, formando uma palavra, essa palavra vai ser a palavra base do acróstico, digamos assim, tá certo? E ela vai ficar sempre em destaque, como nós vamos ver aqui, certo? Pronto, então temos aí a primeira parte da atividade, galerinha, que é essa parte aqui, que nós temos aí. Leia os acrósticos com atenção. Você pode ilustrar os
textos. Então, nós temos aqui o acróstico A, o acróstico B e o acróstico C. Então, primeiro você vai ler e depois você vai fazer o desenho em cada um, ilustrando. Então, o acróstico A, ele é formado a partir da palavra escola, tá? Aqui, ó. A palavra, viu que a palavra está com as letras organizadas na vertical, certo? Ou seja, nesse sentido aqui, ó, de cima para baixo, e vai descendo, né? E-S-C-O-L-A, formando a palavra escola. Nesses três casos aqui, o acróstico está, né, com as letras base estão no início, né, formando o início. Por quê? Porque é um acróstico só de palavras. Não é um acróstico que vai formar frases ou versos, né? Nesse caso aqui está formando somente palavras. E aí todas as palavras estão iniciando, né, com as letras base do acróstico. Temos aqui escola, que aí de escola se criou as palavras educar, sorrir, cantar, organizar, ler e aprender, né? Aí temos aqui o acróstico B, a partir da palavra leitura. Então, a partir de leitura se formou ler, encantar, inspirar, treinar, utilizar, realizar e atenção. E o acróstico C formou-se a partir de uma palavrinha menor, que é a palavrinha ler, de apenas 3 letras, né? E aí se formou 3 palavras: leitura, escrever e registrar. Então, nesse quesito aqui, nessa questão, vocês vão ler e depois ilustrar cada acrósticozinho desse com um desenho, tá bom? 2. Hora de interpretar. Então, interpretar é compreender, né, esses acrósticos, né? Então, você conseguiu descobrir as palavras principais do acróstico? Tia Rejane, inclusive, já falou todas elas, né? As palavras principais são exatamente as que ficam na vertical e que ficam em destaque, né? São as palavras base para as outras, é isso? Então, se você conseguir, você vai marcar sim. Se não, você vai marcar não. Certo? Na resposta correta. 3. Agora, volte ao texto e circule as palavras geradoras. Então, as palavras geradoras são exatamente essas palavras base do acróstico. As palavras que vão estar onde? Na vertical, formando as outras palavras, né? A partir das letras dessa palavra base, tá certo? Então, você vai lá e vai voltar no texto e circular essas palavras base, tá certo? 4. Complete as palavras geradoras que você escondeu, que você encontrou, certo? Então, você vai completar essas palavras que você encontrou com as letras que faltam, né? Aqui, nessa parte aqui, não? Então, as 3 palavras geradoras estão aqui com a falta de algumas letrinhas. Então, você vai completar com essas letrinhas que faltam, tá certo? Nas 3 palavras. E aí, depois, você vai reescrever, ou seja, escrever novamente essas palavras aqui embaixo, tá certo? E a questão 5. Retire uma palavra de cada acróstico. A partir dela, forme palavras novas. Então, de cada acróstico desse aqui, meus amores, vocês vão tirar uma palavrinha de cada. Por exemplo, nesse acróstico aqui, escola, você pode tirar a palavrinha educar. E a partir da palavrinha educar, você vai criar outro acróstico. A mesma coisa você vai fazer com o segundo e o terceiro. De cada um, você vai tirar uma dessas palavrinhas, que não é obrigado ser a primeira. Pode ser qualquer uma, e vai formar novos acrósticos, assim como esses aqui, certo? Com palavras. E se quiser, pode ser com frases, mas como o espaço é pequeno, pode formar assim, só com palavras, tá certo, galerinha? Então, vamos agora aqui para a questão 6, aqui já na outra folhinha.
quantas palavras tem em cada um dos acrósticos iniciais que você leu. Então, você vai observar aqui no acróstico A quantas palavras tem, quantas palavras ele formou e vai colocar aqui. Você coloca o nome, o título do acróstico aqui, que o título seria, do A, seria escola, né? Aí você vai botar quantas palavrinhas esse acróstico formou, né? No acróstico B, a mesma coisa. E no C, a mesma coisa, certo? Quantas palavras tem cada um deles, tá certo? Coloca o nome do acróstico em cima e a quantidade de palavrinhas no outro, tá certo? Depois, você vai para a questão 7. Então, juntando as palavras dos 3 acrósticos, quantas palavras cada um leu, né? Então, quando você juntar as palavras dos 3, você vai contar. As desse com as desse e as desse. As do acróstico A, B e C. E vai ver quantas palavras ao todo deu. Então, você vai botar essa quantidade aqui, tá certo? Em número. Vai colocar o número aqui. E no 8, você vai escrever essa quantidade por extenso. Ou seja, colocar o nome do número por extenso. Tá certo? 9. Leia o acróstico abaixo e continue a realizar as atividades a seguir. Então, nós temos aqui. Quando unimos as quantidades dos números, temos infinitos dobros, adições, dúzias e metades e muito mais. Então, temos aqui esse acróstico com base em uma palavrinha que está aqui na vertical. Então, você vai responder aqui no A. A palavra em destaque é... Qual é a palavra em destaque? Então, você vai escrever essa palavrinha aqui. Vai observar no acróstico, vai escrever aqui, certo? B. A palavra quantidade está relacionada a números? Então, será que a palavra quantidade está relacionada a números? Sim ou não? Né? Eu acredito que todas as crianças têm condições de responder isso aí sim. Tá certo? Quantidade se refere a números, sim ou não? Então, você vai marcar a resposta aqui, tá bom? E aí, a questão 10 seria para você escrever os números ordinais até a quantidade de colegas da sua turma. Então, galerinha, na nossa turma, nós temos 26 crianças. 26 crianças. Então, para eu escrever de forma ordinal, nós vamos relembrar aquele assunto que a gente já viu, que é os números em ordem, né? Que aí seria primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, décimo. 11º, 12º, 13º, 14º, 15º, 16º, 17º, 18º, 19º, 20º, que é 20, é 20º em ordinal, certo? 20, né? Aí, 21º, 22º, 23º, 24º, 25º e 26º. Então, nós teríamos essa escrita aí. Aí, vocês vão escrever esses números do 1 ao 26 em números ordinais, que é aquele númerozinho que a gente coloca o número, aí uma bolinha ao lado e o tracinho embaixo da bolinha, que aí Tia Rejane vai mostrar aqui na frente da atividade, certo? Então, vamos aqui para a questão 11, né, que nós temos aqui. Ajude a Ari a organizar a fila dos meninos do 3º ano, escrevendo os números ordinais em ordem crescente abaixo de cada criança. Então, veja bem, galerinha, aqui, terceiro é um número ordinal, ele está escrito de forma ordinal. Ele está o 3, aí veja que está a bolinha lá em cima,
certo? Às vezes a gente coloca só a bolinha, às vezes coloca um tracinho abaixo da bolinha, mas se colocar só a bolinha também, fica correto, tá certo? Então, é assim que se escreve o número em ordem, tá certo? De forma ordinal. Então, nessa questãozinha aqui, você vai ajudar e organizar a fila, né, do terceiro ano, escrevendo os números ordinais em ordem crescente. Ou seja, crescente é que vai crescendo. É do menor para o maior, não é isso? Então, do menininho menor para o maior. Você vai organizando em ordem. E aí, vai colocando os números ordinais aqui nas bolinhas, embaixo dos menininhos, tá certo? Lembrando que é em ordem crescente, ou seja, vai do menor e vai crescendo para o maior, certo? Agora, escreva os nomes das crianças na ordem em que eles ficaram na fila. Pronto, depois que você ordenar eles, para eles ficarem do menor para o maior, organizados com os números, vocês vão escrever os nomes dos menininhos na ordem aqui, nesses quadrinhos, tá certo? Depois, observamos que na fila tem 8 crianças. Qual é o lugar do Ari que organizou a fila? Certo? Qual é o lugar do menininho que organizou a fila? Aí você vai colocar aqui, nessa bolinha, certo? Observe a fila das meninas. Cada dia da semana, uma fica no primeiro lugar da fila. Marque a alternativa que justifica essa afirmação. Então, a alternativa seria: todas as meninas são do mesmo tamanho ou elas são de tamanhos diferentes? Né? Então, pelo que você observa aqui, por que é que a cada dia uma das meninas fica no primeiro lugar? Seria porque todas são do mesmo tamanho ou porque elas são de tamanhos diferentes? Aí você vai marcar aqui uma das duas opções. Tá certo, galerinha? Questão 12. Leia o acróstico e resolva as questões abaixo. Lembrando que é preciso realizar as etapas para participar da corrida. Então, o acróstico diz assim: correm os alunos na pista, rindo, risos, inspirados no trajeto, dando movimentos na atividade e na corrida. Certo? Então, a palavra geradora do acróstico é... Qual é a palavra geradora? Que é a palavra base, que forma o acróstico. Você vai escrever aqui, certo? B. A palavra corrida sugere que podemos correr como? Observe os desenhos e pinte o que não faz parte do grupo de corredores. E complete seus nomes com as sílabas que faltam, certo? Então, a palavra corrida sugere que podemos correr como? Né? No acróstico. Então, aqui você vai observar os desenhos e vai pintar o que não faz parte do grupo de corredores, né? Então, um desses desenhos aqui não faz parte do grupo, você vai pintar ele, tá certo? Então, aí na letra C, sim, depois você ainda vai completar as sílabas que faltam nessas palavras aqui, né? Vocês vejam que cada palavrinha aqui tá faltando uma sílaba. E aí você vai colocar essas sílabas que estão faltando. No caso aqui faltam duas, aqui faltam duas, e aqui falta uma, né? Pronto. Na letra D, você passou no teste, vai participar da corrida. É hora de confeccionar seu carro. Siga os passos abaixo e capriche. Não esqueça de utilizar os materiais sempre acompanhado de um adulto. Então, veja bem, galerinha. Na atividade, nessa última parte da atividade, vocês vão confeccionar um carrinho, né, utilizando um rolinho de papel higiênico. Então, vocês vejam bem o material: tesoura, rolo de papel higiênico, papelão, tinta e cola branca. Então, aqui que ficou por trás do vídeo de Tia Rejane, vocês vão ver na atividade de vocês, tem o modelo do carrinho que vocês podem confeccionar.
E aqui tem as instruções, tem o texto aqui ensinando como confeccionar o carrinho, certo? Só que vocês podem olhar na internet outros modelos, outras formas de fazer. Vocês podem usar a sua criatividade para fazer da forma como vocês acharem melhor, tá certo? E aí vocês vão fazer esse carrinho e vão mandar a foto para a tia Rejane ver, tá bom? Dessa arte, porque aí já vai ser uma atividade que a tia Rejane vai utilizar para a arte e também para ciências, porque essa atividade ela vai estar envolvendo a questão da reciclagem, porque ao utilizar o papel higiênico, o rolinho de papel higiênico, você vai estar reciclando o material para transformá-lo num brinquedinho, tá certo? E aí a reciclagem, a gente já viu até um pouquinho na atividade, né, de ontem, é isso? Então, gente, essa era a atividade de hoje, né? Qualquer dúvida, pode falar com tia, certo? E até a próxima aula, se Deus quiser. Fiquem com Deus e um beijão. E tia Rejane. Tchau, tchau.